Boa noite, mais um podcast do Esperança Tricolor. Hoje com a gente, Daniel Costa novamente, pela primeira vez, Marcelo Souto. Então, vamos. Podia se apresentar antes, né, Mark? Então, boa noite, pessoal. Sou Marcelo Souto. Meus amigos me chamam de Mark, apelido de infância aí. Sou membro fundador do Esperança Tricolor. Um grande prazer que eu E aí, Daniel, venho aqui pela mensagem. primeira vez debater sobre o Fluminense aí com vocês. Show. Boa noite, rapaziada. Daniel falando. Já tivemos aí na semana passada, né? E vamos continuar junto. Continue mandando suas perguntas. Interage com a gente no Twitter, Facebook, no blog. A participação de vocês é sempre bem-vinda. Isso aí, só lembrando que o nosso Twitter é @etfluminense. Nosso Facebook é facebook.com/tricoloresperança. E vamos começar que a gente tem bastante coisa para falar hoje, né? Começar falando dos 3 jogos que passaram desde o nosso último programa. Começando pela nossa eliminação da Copa Sul-Americana contra o Goiás. Quer começar, Mark? Você que tá começando hoje com a gente. Vamos lá, sua visão sobre a eliminação. Vamos lá, né? Não só a eliminação da Sul-Americana, mas também a eliminação na Copa do Brasil, eliminação dupla, no intervalo de mais ou menos um mês. Né, conseguiu ser eliminado pelos Poçantes de Goiás e América de Natal, com requinte de crueldade dentro do Maracanã, né? E pelo segundo ano consecutivo, o Fluminense perde para o Goiás, é uma competição mata-mata, e demonstra a fragilidade que o Fluminense vem apresentando nesse tipo de competição. Desde 2007, que foi a campanha vencedora da Copa do Brasil, fizemos 2 boas campanhas internacionalmente nos 2 anos seguintes, e mais nada, de lá para cá, o Fluminense vem padecendo de boas atuações e boas campanhas em competições mata-matas, e essa para o Goiás foi inadmissível no meu ponto de vista. Um jogo praticamente ganho no Maracanã, após a expulsão do Poçante Elivelton. Nosso grande treinador acabou com o nosso ataque, encheu o time de defensores, de zagueiros, desde o início do segundo tempo. Fomos pressionados dentro de casa, tomamos um gol no finalzinho, e no Serra Dourada não apresentou futebol nenhum. Todo mundo que assistia aquela partida sabia que o gol do Goiás sairia a hora ou outra, e o Fluminense poder de reação zero. E mais uma eliminação em competição mata-mata, que é uma pena, né? Perda de renda. Quase 10 anos do nosso título da Copa do Brasil, né? Vai completar. Tá chegando a esse ponto já quase. Alguma coisa a acrescentar, Daniel? O que me chateia mais em relação à questão dessas eliminações, não só da Copa do Brasil, como também da Sul-Americana, é a questão da arrecadação, como o Marco falou aí no finalzinho. O Fluminense, que carece de receitas, né? Praticamente abriu mão da disputa desses campeonatos, né? Campeonatos de mata-mata, que normalmente atraem mais torcidas aos estádios, né? Você enche mais estádio, então tem a possibilidade de arrecadar mais com bilheteria também. E o Fluminense simplesmente abriu mão de 2 arrecadações aí importantes para os cofres já combalidos, né? Do Fluminense. Gostei, combalidos foi bonito. Uma competição ainda que antes dessa derrota para o Goiás, o Fluminense tinha a maior média de público na competição, né? Demonstrando o poder que a torcida, a empatia que a torcida tem por esse tipo de competição. E estamos nessa de querendo um título sul-americano, buscando isso há um tempo. A torcida gosta desse tipo de competição, e o Fluminense praticamente abriu mão das duas, além da Copa do Brasil, que tinha um caminho teoricamente mais fácil, e até a Sul-Americana, que poderíamos encontrar um Boca, um River, e mais na frente, e não dá nem para calcular a renda que o Fluminense poderia ter pegando adversários desse porte. Fora as premiações passando de cada fase, né? Exatamente. Então, pra gente não se alongar, vamos pro jogo do fim de semana, um empate de 3-3 contra o Cruzeiro. Começar então falando que uma atuação interessante do time do meio pra frente, pavorosa do meio pra trás, principalmente do nosso jovem Elivelton, que depois desse jogo deveria de qualquer jeito perder a posição titular, né? Mas
Mas a gente depois vai falar desse jogo contra o Figueirense. Acabou que o Henrique não pôde jogar de novo, parece que veio bichado da França, não sei o que acontece com esse cara. Não que ele seja um grande jogador, mas jogo interessante. Não vale, acho que não vale a questão de falar que o Cruzeiro jogou desfalcado, porque o Fluminense também jogou com metade do time de fora, né? Então, achei que foi um dos grandes jogos do campeonato. Pra mim, só pior do que o Fluminense contra o São Paulo, porque o Fluminense fez 5 gols e ganhou aquele jogo. Então, mais alguma coisa aí? O que vocês querem falar desse jogo contra o Cruzeiro? Eu gostei do jogo em si, né? O resultado poderia ter sido favorável pra gente, já que a gente teve a chance de fazer um 3-1, né? Naquela bola do Conca, um gol que não dá pra perder. Aliás, Conca que voltou a perder um gol que também não estava perdendo gols. Que isso, cara? Cara, a gente podia ter feito 3-1 ali e de repente mudar o resultado do jogo final. Mas o Fluminense se apresentou bem, cara. Voltou a se apresentar bem. Como você falou aí, Burma, do meio para frente. A gente precisa entender, ou pelo menos esclarecer, entender, não sei se vai dar, mas esclarecer qual é o que o Elivelton faz de tão melhor que o Marlon, por exemplo, para ser titular e o Marlon ser banco, e a incrível imaturidade da nossa zaga, né? Hoje também tivemos algumas falhas, e a gente precisando de zagueiro, o Fluminense ainda emprestou o Elton Carvalho para o Ceará, o que não dá para entender, né? Impressionante isso, porque há pouco tempo atrás o Fluminense tentou uma contratação ali do Magno Alves e eu vi o presidente do Ceará fazendo declarações ridículas contra o Fluminense, e mesmo assim o Fluminense segue reforçando o Ceará. Já mandou o Eduardo, agora mandou o Elton Carvalho. Assim, um posicionamento da diretoria que também não dá para compreender. E Marcos? Eu vou um pouco na contramão desse jogo com o Cruzeiro. Ao contrário do que a maioria acha, eu acho que o resultado foi muito ruim. Eu admito, o time do Poste, o Fluminense está brigando lá em cima, perder ponto dentro de comemorar empate, igual os jogadores comemoraram. Eu acho que o Fluminense fez um primeiro tempo muito bom naquele jogo, saiu atrás, mostrou poder de reação, fez um primeiro tempo muito bom realmente, perdeu a chance de abrir 3-1 num gol incrível que o Conca perdeu, como vocês já disseram, e tomou um gol ridículo no último minuto do primeiro tempo, com uma falta tosca, cometida pelo Link, que já vinha cometendo algumas faltas da área, e uma bola defensável, a meu entendimento, no segundo gol do Cruzeiro. E o segundo tempo do Fluminense contra o Cruzeiro eu achei um segundo tempo sofrível. Achei que se arrastando em campo, preparo físico nenhum. Eu não sei o que acontece com o Fluminense, que joga até razoavelmente bem nos últimos jogos do primeiro tempo, e no segundo tempo cansa de uma forma incrível. Parece que não tem preparo físico nenhum. Parece que o time come um churrasco no intervalo, né, Mark? Não, exato. O Cruzeiro sobrou no segundo tempo, uma falha bizonha do Elivelton novamente fez o terceiro gol, e para nossa sorte eles recuaram e o Fluminense ficou tocando bola e sem nenhuma profundidade. Teve um lance que o Conca perdeu e achamos um gol no final. Eu achei o primeiro tempo realmente muito bom e o segundo tempo muito fraco, entendeu? Não gostei do resultado. Foi bom, correu atrás, foi melhor do que a derrota, mas a vitória para mim era importantíssima naquele jogo e não consegui ficar satisfeito com o empate. Então, 3 fatos importantes sobre esse jogo. Para mim, ao contrário da expulsão do Bruno hoje, que eu não achei nem um pouco merecida, para mim um cartão amarelo bastava, porque foi um lance totalmente involuntário. O Cícero merecia ter sido expulso pelo pênalti no domingo, não sei se vocês concordam. Só que aí depois a gente viu um pênalti escandaloso no Wagner. Porra, não tem como não... Escandaloso. Não sei nem se o juiz, mas o cara que fica lá atrás do gol, pô, não tem como não ter visto aquilo, cara. E provavelmente mudaria a história do jogo, né? Tava 3-2 no meio do segundo tempo. A gente quer acreditar que o Fluminense empataria aquele jogo e partiria com tudo pra cima, né? É impressionante ver essa questão desses erros de arbitragem contra o Fluminense, né? Tá se tornando recorrente.
E também não. Parece que nenhuma reclamação adianta, mas parece também que se não reclamar, também não adianta, né? Mas reclamar só pela imprensa também não fica um Não, tem choro. que fazer. Sim, exatamente, porque Formalizar. foi prejudicado contra o Corinthians, aquele gol escandaloso que anularam, e um pênalti em cima do Fred discutível, no mínimo. Fomos prejudicados contra o Cruzeiro nesse pênalti escandaloso em cima do Wagner. E hoje, como o Daniel falou, mais uma vez para mim prejudicado, porque aquela expulsão do Bruno para mim foi aquela compensada clássica que um juiz de futebol pode dar, porque ele foi claramente para compensar a expulsão do jogador do Figueirense, porque o Bruno nem olhando para o jogador do Figueirense estava, tá olhando para a bola, foi tentar dar mais um daqueles balões loucos que ele gosta de dar todos os jogos, perdeu a bola, mas não era para ter sido expulso. A arbitragem brasileira tem essa mania de compensar, né? Bruno daqui a pouco vai ser preso, né, cara? Esse negócio de impressionante. ficar com balão todo jogo, cara. Porra. No mínimo irrita, né? Pra não falar outra coisa. Que isso, gente. Mas, última coisa sobre esse jogo foi o Kennedy mandando a torcida se calar, né? Kennedy que não que tenha sido vaiado quando entrou, pelo jeito, não dá pra saber, não dá pra ter certeza, mas pelo jeito a torcida tava vaiando a escolha do Cristóvão, não o jogador. As vaias foram para o Cristóvão, não foram para o Kennedy. Exatamente. E o jogador, 18 anos, interpretou como quis, fez o gol e desabafou lá, mandando a torcida calar a boca. Eu queria que já conversou comigo sobre isso, Mark, mas eu queria que você falasse pro pessoal aí o que você acha a respeito de jogador mandar a torcida calar a boca. Isso para mim é, eu não diria imperdoável, porque ele, como nós conversamos antes, tem 18 anos, pode errar, mas não um erro desse. Para mim, na minha ideia de futebol, no departamento de futebol, no comando de futebol, isso não pode acontecer nunca. Nunca. A torcida do clube é o maior patrimônio que o clube tem, que pode ter, entendeu? Então, ela é soberana. A torcida não precisa estar certa ou errada sempre. A torcida mexe com a paixão. Ela analisa sempre com a paixão. Então, ela vai cometer os erros dela, ela vai criar os vilões que ela quiser criar, entendeu? E cabe ao jogador dentro de campo mostrar que ela está errada ou não. Ponto. Ele não tem que meter um gol, comemorar e ir para cima da torcida e com o dedo em rixo, mandando a torcida se calar. Isso não existe. Isso é passível no mínimo de afastamento. Se tivesse um departamento de futebol rigoroso, com a rédea curta, que soubesse ter uma boa coordenação do ambiente, isso não aconteceria. Porque ele veio e aí o nosso vice-presidente de futebol vai falar ainda na entrevista que ele é um bom garoto, que assumiu o erro no vestiário e viu que fez besteira e assumiu o erro no vestiário e pediu desculpa. Mas vai totalmente de encontro o que todo mundo viu, porque como que ele assumiu o erro no vestiário logo após o jogo e na parte da noite, momentos depois, na rede social dele, ele botou uma foto se vangloriando do feito dele. Entendeu? Então isso não existe. E como com recompensa ele foi titular no jogo de hoje. Então, no meu entendimento, era no mínimo um afastamento, um pedido de desculpas formal, um pedido de desculpa formal para a torcida do Fluminense, entendeu? E para que isso nunca mais venha a se repetir, porque já passamos por isso no passado recente com Wagner, e guardadas as devidas proporções, não foi na mesma intensidade, mas só demonstra o desmando que vive o departamento de futebol do Fluminense, que um garoto recém-promovido, quando mete o primeiro gol dele praticamente no Maracanã, com um ótimo público, jogo pro Brasil inteiro, vai no meio da torcida e manda a torcida se calar num momento de euforia. Então isso para mim é inconcebível. No meu modo de ver, acrescentando aí tudo que o Marco falou, concordo plenamente, ainda cai também a questão da formação dos nossos jogadores em Xerém, né? Qual é o tipo de orientação que esses caras recebem em Xerém? Exatamente. Tem os meninos lá do Sub-17, e esses meninos vão subindo. Qual é a orientação, qual é o preparo psicológico que esses meninos têm tido? Qual é a orientação que o clube tem oferecido
para você formar não só jogadores de futebol, mas homens, né? Isso. Porque a atitude do Kennedy foi atitude de moleque. Apesar dele ter 18 anos, é novo, é atitude de moleque. Então, falta claramente nas categorias de base do Fluminense um cuidado maior com o ser humano, cara, com a questão da formação do caráter do homem. Exatamente. E esse lance da idade, para mim, já não é mais desculpa, porque ele recebe como adulto, ele recebe como profissional, ele joga responsabilidade de adulto. Uma profissional, ele provavelmente sustenta a família dele com uma responsabilidade de adulto, ele joga na equipe profissional, ele subiu pro profissional, então ele tem que ser tratado como um jogador profissional. Lógico, ele é mais novo, falta experiência, mas isso é dentro de campo, em algumas atitudes, de repente, fora do campo, mas não nesse tipo de atitude específica. Isso para mim é inconcebível, entendeu? Não existe. Nem se fosse o nosso maior ídolo fazendo isso. Eu puxo lá atrás. O Thiago Silva é ídolo incontestável da torcida do Fluminense. Incontestável. E um jogo lá atrás, entre Fluminense e Vasco, ele foi dar uma entrevista meio que reclamando da nossa torcida e enaltecendo a torcida adversária. A torcida do Fluminense, no auge da idolatria ao Thiago Silva, condenou o ato dele, e ele veio na frente das câmeras, convocou a entrevista e pediu desculpas. Disse que se expressou errado e pediu desculpas formalmente à torcida do Fluminense. Nós estamos falando do Thiago Silva, capitão da seleção brasileira na última Copa, ídolo, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. E agora me vem o Kennedy e faz muito pior do que ele, e fica por isso mesmo. Mas por que ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo. Tanto que o prêmio dele foi ser titular no jogo de hoje, entendeu? Pior, sem entregar nada, né? Sem dar nada pro Fluminense. Exatamente. Pro Fluminense, né? Pra mandar a torcida pela mão. Rapaz, se tivesse um torcedor no Maracanã, que estivesse pegando o pé dele e ele mandasse o torcedor calar a boca, eu já ia ficar chateado. Imagina pro público que tava lá, né? Tentando apoiar o Fluminense no jogo contra o líder do campeonato. Foi um bizonho. Bizonho. E sobre essa questão de... Não comemora, mete o gol, não comemora. Olha pra torcida com cara de decepcionado, o que for. Não comemora o gol, é o máximo de protesto que ele pode fazer. Mas mandar a torcida calar a boca. Sobre essa questão da formação dos jogadores em Xerém, fora de campo, né? A gente vai deixar para outro dia, mas Mark, me lembra depois de pedir para você falar sobre aquele projeto que você tem, né? Da formação acadêmica e intelectual dos nossos jogadores, que é uma questão pessoal sua que você quer trazer, né? Não, vamos falar sobre isso sim, porque isso é uma questão muito importante. A gente não vai se alongar sobre esse tema hoje, vai ser para as próximas gravações, mas isso é um projeto pessoal meu que, se Deus quiser, nós vamos implantar no Fluminense. Isso aí. Então, para finalizar, vamos ser breves, que a gente já está se alongando sobre os jogos. O jogo de hoje contra o Figueirense, 2 pontos perdidos lá em Santa Catarina. Jogo, pelo menos para mim, fácil. Um time horroroso do Figueirense. Jogo com condições boas para o Fluminense conseguir uma vitória e, mais uma vez, nosso técnico escondeu o Cícero lá na frente, apesar dele ter feito o gol em um lance, um chute do Kennedy, que a bola acabou desviando. Terceira bola na trave. O Fluminense está se especializando em perder pontos ridículos, né? Falou em Fluminense contra time da zona de rebaixamento ou aí daquela zona do Agrião ali que está todo mundo embolado, falar em perder pontos. O Fluminense tá demais e tá complicado ver esse tipo de situação do Fluminense, esse tipo de atuação do Fluminense contra time fraco. Mais um jogo sonolento, né? A palavra é essa, sonolento. Time com sono, entrou já com sono, sem vontade nenhuma. Os nossos principais jogadores apagados. O Conca, que é muito ídolo, tem muito crédito, mas não vem bem nos últimos jogos. A verdade é essa, não vem bem. Essa questão do Conca estar jogando não sei quantos jogos seguidos em competições nacionais pelo Fluminense, é muito bonito, é histórico, é bom para a imprensa, mas dentro de campo, eu acho que já passou da hora de dar um descanso para o Conca, para ele poder se recuperar. Ele veio da China, praticamente não teve pré-temporada, está jogando direto,
Sei entendeu? que não parece, mas o Conca é mais velho que o Fred, né? Exatamente, exatamente. Outro biotipo também, mas comparar com o Fred, questão física, poucas pessoas Qualquer poderão. jogador, né? Magnovic está com Exatamente, quase 40 anos e está correndo aí. exatamente. Mas a questão do Conca, eu acho que já passou da hora de dar um descanso para ele tentar reaprimorar essa parte. Ele tá errando passe bobo e não é nada perto da qualidade que a gente sabe que ele tem. E voltando ao jogo, o Cristóvão hoje, mais uma vez, irritou, pelo menos me irritou bastante, irritou boa parte da torcida que não mexia no time, enfiou o Cícero de centroavante hoje lá no meio dos zagueiros, insistiu com o Kennedy na ponta e tomamos um gol bizarro com a falha dupla, mais uma vez, do Elivelton. Falha foi do Diego Cavalivelton. Exatamente. Foi uma falha dupla ali, né? Apesar de eu achar que o Cavalieri teve menos culpa do que o Elivelton, porque não é possível que o Elivelton não corte uma bola daquela e dê um espaço pro cara chutar a bola embaixo das pernas dele. É um absurdo, cara, é um absurdo. E o Fluminense, depois que tomou o gol, continuou se arrastando. Teve algumas boas chances, o Conca perdeu mais uma vez um gol incrível, que não dá para se perder, igual ele perdeu 2 contra o Cruzeiro. E no segundo tempo, ficamos com superioridade numérica durante um bom tempo. 22 minutos com um a mais. O grande técnico do Figueirense, em dia de Cristóvão, tirou um atacante, botou um zagueiro, chamou o Fluminense para o campo de ataque e nesse momento nós já estávamos sem o Elivelton. Por incrível que pareça, no segundo tempo quase não tomamos sustos sem a presença. Fora aquele do Marco Antônio no fim, aquele quase matou a torcida toda, né? Chance isolada e ficamos brincando de alçar a bola na área adversária, eles com 5 zagueiros e nós somente com o Cícero lá perdido no meio deles e um birubiru de 1,5 metro. 38 cruzamentos. Destacar aí que, em relação a essa zaga inventada pelo Cristóvão no segundo tempo, destacar a atuação do Marlon mais uma vez. O Marlon atuou como veterano, né? Não dá para entender o que passa nos bastidores do Fluminense e dentro dos treinamentos, na cabeça do Cristóvão, para deixar o Marlon no banco. Não é possível. O Marlon não é reserva para ninguém. Para ninguém nessa zaga do Fluminense. Ele é mais jogador que o Henrique, inclusive. Ele é mais jogador do que todos eles juntos. Porque o Gum vinha muito bem. Tem esse estigma de guerreiro e tudo. Mas tecnicamente o Marlon é disparado o nosso melhor zagueiro do elenco. E não dá para entender. Eu na posição dele, eu ficaria muito, no mínimo, inconformado de estar sendo preterido pelo novo Zé Carlos, que é o Elivelton. E voltando nesse assunto do jogo hoje, achamos um gol, e o nosso técnico só começou a mexer, porque ainda tinha 2 substituições para fazer, uma aos 41, depois que o Kennedy sentiu, e a outra aos 44. Não dá para entender, um treinador que quer ganhar um jogo contra o possante Figueirense, não dá para ficar esperando, vendo que o nosso meio campo estava sonolento, não criando quase nada, e não mexendo no time. Não sei o que passa na cabeça dele, realmente. Eu não sei, ele leva os moleques de Xerém para os jogos, mas coloca sempre mesmo. Né? Então, eu gosto do futebol do Gustavo Scarpa. Sou fã do Gerson, acredito que o Gerson precise de um cuidado especial, que é um jogador a ser lapidado. Uma joia, né? Mas precisa jogar, cara. Precisa, exato. Esses moleques jogando, enquanto o time, o Fluminense não tá às mil maravilhas, mas o Fluminense não é aquele time do ano passado queimador de jogador. Exatamente. Né? Nada dava certo. Volta e meia, o Fluminense faz bons jogos. Então, hoje era um dia excelente para ele lançar os garotos. Exato. Fora de casa, pressão quase nenhuma, com o estádio nem Caldeirão era. E um jogo tranquilo para ele botar com um jogador a mais. Ele tirou um apagado Kennedy e colocou eu não sei qual adjetivo que eu posso chamar, o Matheus Carvalho. Eu nem vi o Matheus Carvalho tocar na bola. O único lance que eu vi fazendo alguma coisa foi que ele virou a bola completamente errada e ele estava no contra-ataque do Figueirense. Fora isso, ele não fez mais nada. Então, é o tipo de mudança que eu não sei o que ele quis.
tendo o Gerson e o Robert no banco, que são duas joias reconhecidamente da base do Fluminense, e que eram uma ótima oportunidade de botar os garotos para jogarem hoje, mas ele ficou insistindo com o Matheus Carvalho. Então, O Matheus Carvalho tava no bico da área, ele conseguiu cruzar uma bola quase pro círculo central, cara. Ele cruzou pra trás. Culpa do vento. Deve ser, né? Não, mas o vento estava a favor da gente. Então, mas aí com o Matheus Carvalho o vento fica ao contrário. Vamos contratar o Edinho pra assim, ser garota do eu tempo, acredito né? até que o Birubiru, apesar da limitação técnica dele, ele entrou bem. Fez uma correria, né? Sim. Ele abriu ali a zaga do Figueirense, coisa que o Chiquinho não estava fazendo, né? Outro jogador que também não dá para entender porque veste a camisa do Fluminense, mas o Birubiru entrou bem, só que foi pouco, né? Foi muito pouco porque a gente precisava fazer contra um Figueirense, que vou te falar, né, cara? Quais são as ambições do Figueirense nesse campeonato, né? Provavelmente escapar do rebaixamento e só. Se escapar, eles vão dar graças a Deus. Então, vamos seguir? Vamos embora. Bom, essa semana a gente teve um ex-tricolor convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, que é o Fabinho, não chegou a jogar nos profissionais. Então, bom, vamos ser breves sobre o jogador. O que vocês acharam da convocação do Fabinho? O que vocês acharam da venda dele? Então, Tem o Fabinho, quase 2 anos, né, que ele foi vendido. o Fabinho entra num caso, uma política que eu particularmente, esse tipo de política, se bem estruturada, bem trabalhada e bem transparente, eu sou a favor de determinados jogadores que não têm um determinado potencial a atingir, pelo menos não demonstraram esse potencial na base, e os cofres, como o Daniel falou, totalmente combalidos do Fluminense. Determinado tipo de negócios eu acho que são muito válidos para os cofres do Fluminense. E o Fabinho é um jogador que na base não rendia, não era uma unanimidade na base. E era uma posição que o Fluminense não tinha carência nenhuma na base. Nenhuma. Né? Exato. O Wallace, o Julião muito bem nessa época do Fabinho. O Wallace, o Julião. O Fabinho não jogava quase nada, vamos dizer assim. Né? Então, na época a venda foi... E na época que ele foi vendido, se eu não me engano, o titular da posição do Fluminense, eu acho que ainda era o Mariano. Eu acho que sim, acho que sim. O titular da posição era o Mariano, ou seja, no profissional, não tinha... Isso, no profissional, no caso. E os garotos da base que subiam era o Wallace, que sempre foi tratado também como uma joia. Então, o Fabinho na Copa São Paulo, que nesse período pro Corinthians, fez uma Copa São Paulo totalmente razoável, e a venda foi uma venda aparentemente boa pro Fluminense. Só que o problema dessas vendas se encontra justamente na transparência, né? Nós não sabemos que ele foi vendido claramente para uma ponte, foi vendido para o Rio Ave, né? Não ficou nem um mês, pouquíssimo tempo, nem um mês e meio. Acho que quase 2 meses, e depois foi para o Real Madrid. Né? E de lá já foi direto para o Real Madrid, do Real Madrid vai para o Mônaco a preço de ouro, e agora está na seleção. Na seleção nós não sabemos os interesses que tem por trás. Em relação a isso, é uma coisa... O que o Fluminense precisa esclarecer muito são essas parcerias com olarias estrangeiras, né? Exatamente. Mas, Gilmar, isso a gente vai deixar para outro dia, Daniel, que tá pra gente não se alongar. Mas questão do Fabinho, então acho que é um consenso nosso que nesse caso a diretoria não foi um erro da diretoria essa venda, né? Não, quanto a isso nós não temos o que falar. Eu acredito que o procedimento é esse. Alguns jogadores da base são feitos para serem vendidos, mas acredito que falta transparência. O problema foi feito qual foram os intermediários que trataram dessa negociação e se o Fluminense lucrou realmente o que falou que lucrou, né? E para onde foi esse dinheiro? Porque foi claramente uma ponte, né? Foi uma ponte e não foi vendido nada pro Rio Ave. Foi como se fosse... Se tu vende um jogador por 1 milhão e esse 1 milhão entra no cofre do clube, beleza. Agora, se você vende por 1 milhão e vai um pouquinho para um pouquinho para outro, empresário, atravessador, né? E aí fica complicado. Então, beleza. Nosso consenso que essa transferência do Fabinho, como tem muita gente metendo pau sobre a saída dele
a gente não se opôs nem na época e nem agora a gente tiver motivo. Exatamente. Então vamos seguir Você para... da torcida do Fluminense, acompanhem o Fabinho no Mônaco. E depois vocês digam se ele é bom Se ele é jogador. um grande jogador. Vamos lá. Então vamos lá. Para terminar, a gente sempre está pedindo para vocês entrarem em contato com a gente pelo nosso Twitter e deixar alguma pergunta para a gente comentar no programa. A dessa semana foi do Marduk FFC. Ele perguntou por que o Fluminense contrata tão mal quando não age em parceria com a Unimed. A gente pode citar os casos do Chiquinho, do Fabrício, Felipe Garcia, o Rainer na equipe do ano passado. E por último, essa contratação do Júlio César, ia falar Júlio Chester, ex-goleiro do Botafogo. E quem quer começar a falar sobre... Só mostra a grande criatividade e o grande... a grande base de dados que tem o Fluminense com seus olheiros e o olhar crítico das pessoas responsáveis pelo futebol, né? Porque com dinheiro na mão e contratar por nome, olhar um nome que satisfaça o patrocinador e com dinheiro para investir, aí, querido, realmente fica fácil brincar de futebol manager, o pessoal conhece. De Alifute com o Chat-O-Matic, né? Exatamente. Assim fica fácil, mas quando precisa de criatividade, explorar o mercado, buscar as carências, realmente mostra a que pé anda o futebol do Fluminense. Porque contratar o Júlio César, mais especificamente falando do Júlio César, nesse momento, não dá para entender. Porque um Fluminense cheio de dívidas, cheio de problemas para pagar, cumprir com as suas obrigações, contrata um jogador para uma posição que no momento não tem carência nenhuma e que mesmo se tivesse ele não supriria nada porque não tem qualidade para isso, pelo menos não demonstrou ao longo da sua carreira. E se você for parar para analisar, a posição de goleiro do Fluminense hoje tem mais jogadores do que na posição de zagueiro. Nós temos 5 goleiros hoje no elenco do Fluminense. Temos o Marcos Felipe, que é da base, o Clever, que renovou por 2 anos, Felipe Garcia, Júlio César e Cavalieri. Sendo que dentro do nosso plantel nós temos somente 4 zagueiros. Sendo desses 4, os 2 possantes, Elivelton e Fabrício, tirando um que está machucado. Um é o Fabrício. Um é o Fabrício e o outro é o Elivelton. Então, passe a mão na cabeça e fique desesperado. Então, nós temos até mais goleiros do que laterais, se formos considerar que o Chiquinho está improvisado por ali. Nós temos o Carlinhos e o Fernando, que é da base, na esquerda, e temos o Bruno e o recém-promovido Breno. Senão, nem teríamos 4 laterais também. Bruno e Breno. Exatamente. Quando o Mário Bittencourt falou que o Fluminense teria que usar de criatividade para fazer contratações, eu até entendi naquele momento que a patrocinadora fechou a torneira, né? Então, vamos tentar... Vamos trabalhar, né? A torneira fechou, vamos trabalhar. E que a gente traga jogadores decentes para o clube e né, usando essa criatividade. Mas quando ele falou da criatividade, eu não imaginava... A gente não queria que eles fossem tão criativos assim, né? Pobre, né? Porque assim, a criatividade que eles usaram foi uma criatividade infantil. Você trazer um jogador... posso chamar esse goleiro Júlio César de desnecessário, no mínimo, né? Isso para pegar só esse caso específico, né? O Fluminense está sofrendo para trazer um lateral direito que do América de Natal. É reserva, tem um do América de Natal, um que era reserva no ABC, agora estamos falando de um do Paraná Clube. Então, assim, o Fluminense... não conseguiu tirar o Magno Alves do Ceará. Né? Então, assim, um jogador que está praticamente em fim de carreira e, apesar de estar jogando muito bem... Que fez força para vir para o clube. Mas o Fluminense tá fazendo vergonha. Enfim, não tem outra palavra para falar sobre a atuação do senhor Mário Bittencourt como vice-presidente de futebol do Fluminense. No Senado do futebol, né? É uma várzea. A parte de futebol do Fluminense é uma várzea e o Júlio César é só a cereja do bolo.
O Júlio César ele saiu do Brasil em 2007, se eu não me engano, ele ficou rodando Portugal, Espanha, tudo, sempre foi reserva dos clubes que ele jogou. Mas pra quem não lembra do Júlio César, tá rolando um vídeo aí na internet com aquela música Marilu do Traje a Rigor. Vale a pena dar uma procurada. Tá com, sei lá, mais de 100 mil visualizações já. Eu não sei quanto tempo ele foi titular no Botafogo, mas pelo que eu me lembro, não foi tanto tempo assim. E o Júlio César em pé de igualdade com a bandeirinha, a famosa bandeirinha Ana Paula, foram os responsáveis pela não final entre Fluminense e Botafogo na Copa do Brasil de 2007. Saudosa Ana Paula, né? Exatamente, porque eles em comunhão de forças eliminaram o Botafogo. Eu gostava de ver a Ana Paula em campo. Fazia bem aos olhos, né? Fazia. Eu também gostava de ver. Não nos jogos do Fluminense, mas... Pelo Botafogo eu também gostava muito de ver o Júlio César em campo. Exato. Agora, vamos ver, né, gente? Assim, eu torço pra todo jogador que joga com a camisa do Fluminense ir bem. Agora, quando você pega um jogador desse tipo, desse naipe, você não tem como criar expectativa. Tem que contar muito com a sorte, né? Uma vez disseram, não lembro quem, foi o Sábio que disse, que o ruim de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora eles jogam, né? Vide aí Fabrício, vide Elivelto, e vide tantos outros aí que têm entrado e mostrado futebol zero. E cada jogador tem as suas limitações, né? Então, quando você traz um cara totalmente limitado e o cara vai a campo, fatalmente ele vai conviver com essas limitações. Então acaba não é culpa do jogador que ele é ruim, cara. É culpa de quem traz o jogador ruim. O menos culpado, ao meu ver, é o jogador. O jogador não tem culpa de ser ruim. O culpado é quem contrata. Exatamente. Botaram ele lá, ele tá fazendo dele. E do treinador, se ele tiver alguma outra opção para botar. Se não tiver opção, também não tem o que fazer. Exatamente. Mas no caso do Elivelto e do Fabrício, ele Aí tem tem, exatamente, ele tem. Mas, então acho que tá respondido o Marduk FFC. Tá faltando competência para contratar. Não criatividade. Criatividade eles estão tendo. Muita. Então, a gente tava tentando gravar toda terça-noite, mas a gente viu que a gente vai ter que variar, porque cada semana os jogos acontecem um dia, tem gente que não tá podendo participar num dia, mas pode no outro, então a gente vai tentar manter esse programa semanal, a gente espera... Fique ligado na gente. Ligado no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso blog, e a gente espera que vocês gostem. A gente vai tentar fazer sempre esse resumo semanal do Fluminense. Então vou pedir para vocês deixarem a mensagem final de vocês. Bem, pessoal, o que a gente pode fazer como torcedor é apoiar. Então, sábado, todos ao Maraca, e vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo, apesar dos desfalques, né? Parece que a gente vai jogar sem o Diguinho. O nosso Mascherano não joga, não? Infelizmente, acho que ele tomou o terceiro amarelo. Mas é contra o Palmeiras, um time que vem mal das pernas, mas que trocou o técnico e deve estar querendo mostrar serviço. Tomara que dê certo pra gente e vamos lá, Maraca sábado, quem puder ir, que vá, quem não puder, que torça. Valeu. Então, valeu, pessoal, prazer estar aqui com vocês aqui pela primeira vez, com certeza voltarei. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo aí. Como o Daniel falou, vamos tentar manter esse canal semanalmente, com o resumo do Fluminense. E o que eu tenho para falar para vocês é: continuem nos acompanhando e podem esperar que, se depender do nosso grupo, coisas muito boas virão. E por enquanto o que nós podemos fazer é mostrar para vocês o quão abandonado está principalmente o futebol do nosso Fluminense, e sempre mostrando a solução que nós buscamos, nós pensamos para cada situação específica. E como o Daniel falou, sábado todos ao Maracanã, apoiando, e mesmo que você não vá ao Maracanã ou que você vá ao Maracanã, o importante de tudo é se associe, vire sócio. É a melhor maneira de você ajudar o Fluminense, independente de grupo político, você simpatizar com Esperança Tricolor ou qualquer outro grupo. O importante é você estar dentro da vida do Fluminense e ter seu poder de decisão. Então é a melhor maneira de você ajudar seu clube. Todo mundo sabe da nossa situação.
nossa situação financeira e só a torcida que vai conseguir ajudar o Fluminense nessa. Então, a Exatamente. associação é sempre o mais importante pra gente. Isso aí. Boa noite, obrigado. Valeu, galera. Boa noite. Colores aí. Saudações tricolores. Até semana que vem. Abraço.